como é que é o lance de ser figurino? Eu acho que não é só escolher uma roupa. Como é que você define o lance de ser figurinista hoje no mercado, assim? Porque se você olhar, tem um significado vestir uma roupa, igual você estava me falando. Tem um significado vestir uma cor, tem um significado. Como é que é esse lance de ser figurinista, assim, por trás dos olhos? Eu acho que para cada um dos ramos, você tem uma abordagem diferente. Então, quando você está trabalhando na dramaturgia, quando você trabalha na televisão, começar pela ordem que eu falei, trabalhando na televisão, nos programas de linha, você atende, o figurino ele tem que ser o que menos aparece. Então, por exemplo, eu vestia muito jornal. No jornal, você não pode escolher uma peça com uma cor que tenha uma simbologia política, por exemplo. O apresentador do jornal, ele não Exato. pode ir, tipo, de Ele não pode ir de um vermelho. azul marinho ou um vermelhão, tipo, Exato, ele tem entendi, que ir com cores mais neutras. Então a entendi. gente vai escolher cores que não. Por exemplo, se ele vai dar uma notícia triste, ele não pode estar com um amarelo gritante. Ah, faz todo sentido. Então você tem que. O figurino tem que ser o que menos aparece. Não vai ter protagonismo. Então você tem que aprender a trabalhar com o não protagonismo da peça. Mas isso na TV, é bom ratificar, né? Nos programas de linha, como você disse. Exato. Aí quando você vai para dramaturgia, é outra história. Você está trabalhando com. Que é o que eu mais gosto, para ser bem sincera. Ah, que legal. Você tá trabalhando com um roteiro fechado, uma obra fechada. Então você já tem o começo, meio e o fim. Então, para você criar a imagem dessa personagem, é um processo complexo, mas você consegue traduzir as nuances psicológicas que você tem ali no roteiro em roupa. E aí é uma pesquisa Entendi. de ler, entender o que, que essa personagem faz, até propor para o diretor, olha, e se ela fosse bailarina? Então, vai ter algumas coisas do balé na roupa da pessoa. Entendi, cara. Que doido isso. E eu penso assim, muitas vezes, um artista, falando de artistas propriamente dito, ele pode manifestar uma ideia, expressar uma ideia, muito além da sua própria arte. Então, por exemplo, um músico, ele pode expressar uma mensagem além da sua música. Por exemplo, na capa do seu álbum, na semiótica de um videoclipe, na estética de um videoclipe, e na própria roupagem que ele usa ali em cima de um palco, em um show. Como é que é esse lance de comunicar os sentimentos de um artista através dessas outras lacunas, assim, além da sua própria arte? É legal você perguntar isso, que esse foi o tema do meu mestrado. Meu mestrado foi exatamente sobre a semiótica do figurino do artista na indústria fonográfica. Olha só. Diferente do programa de linha e da dramaturgia, o artista ele é uma obra aberta, em construção e com opinião. Então, é um trabalho em que, ao meu ver, o figurinista tem que trabalhar em conjunto com o artista. Você pode propor e criar uma imagem e falar, ó, tá aqui a sua personagem vista. Mas acredito eu que o processo é muito mais interessante quando o artista quer contar essa história junto. Então, você tá ali para lapidar o que ele quer contar. Então, ele vai falar sobre a temática do álbum dele, o que ele está querendo contar, sobre o que são as músicas, sobre o que é o projeto. Então, ele vai dividir com você um pouco disso que ele está tentando comunicar, e aí o seu papel como figurinista é dar uma filtrada para poder apresentar propostas para ele. Olha, e se a gente for por esse caminho? Você quer chamar atenção agora? Agora não, agora não vamos chamar atenção. E aí tem uma coisa da repetição, que eu acho que ela é muito eficaz no início da carreira dos músicos, dos artistas, e que para o artista é muito difícil de entender isso, porque a gente, como pessoa, está o tempo todo mudando. Então, usar coisas iguais para o artista é muito cansativo. Ele acha que ele não está apresentando nada novo, sabe? Sim, normalmente quando um artista lança um trabalho, um EP, um álbum que seja, tem um tempo de validade esse trabalho. Tipo, ele sai em turnê, ele vai fazer um trabalho, vai lançar os videoclipes desse álbum, mas isso dura, tipo, sei lá, não é uma regra, tá? Mas dura, sei lá, tipo, um semestre. Você tá falando disso, tipo, ó, nesse semestre vamos trabalhar com uma comunicação assim, aí a partir do outro semestre a gente pensa uma outra estética, é mais ou menos isso que rola. Exato. Assim, não existe uma regra, né? É Foi o que eu muito disse. difícil Foi o que eu disse. travar, porque é caso a caso, e o mais bonito é que é caso a caso, porque senão a gente teria uma pasteurização completa. Mas é isso, se ele vai trabalhar aquela música durante 6 meses, vamos criar uma comunicação?
porque naquele momento é interessante, mas pode ser que em outro momento para esse artista não seja interessante ter nada igual, então ele vai estar sempre diferente. E eu acho que essa é a graça, de você entender e conseguir propor para o artista como desenvolver isso.